Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um espaço que a gente sempre fala sobre comunicação, sobre liderança, cultura organizacional, inteligência artificial e outros temas do mundo corporativo. Que eu sempre digo, muito mais do que trazer aqui opiniões, é trazer reflexões, é trazer ideias, é fazer um grande laboratório, né? Sempre trazendo profissionais de destaque, sempre histórias muito incríveis. Hoje eu vou falar com a minha colega Débora, mas antes disso eu queria trazer aqui alguns recados especiais para você que nos acompanha já há algum tempo. Queria lembrar aqui que se você curte, se você gosta desse material, que você possa compartilhar com seus colegas, com seus familiares, seja na escola, no trabalho, na faculdade, enfim, com o pessoal da sua rede de contato. Sempre é importante a gente ouvir a sua opinião, como é que a gente pode melhorar essa ferramenta de comunicação, esse podcast, tá bom? Então, sempre curta aqui com a gente. Queria agradecer a Progic é uma parceira que está com a gente já desde o início desse projeto. A Progic oferece tecnologia para melhorar a comunicação interna com o seu colaborador, com o seu funcionário, seja através do aplicativo de celular, seja através da televisão corporativa. Hoje eles atendem mais de 350 empresas em todo o Brasil. Então, queria que você assistisse aqui um vídeo que fala um pouquinho sobre a Progic. Com a plataforma multicanal de comunicação da Progic, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Progic. Obrigado, Progic. Também queria agradecer a Delta Maresias, que é um espaço em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Se você quer unir lazer, luxo e rentabilidade em um só lugar, lá está para você. Então, se você quiser passar um final de semana, levar seus familiares, levar sua família. Eu tive a oportunidade de levar a Paula e o João, foi muito especial, a gente curtiu o local, curtiu Maresias, lá com a piscina, com a brincadoteca, salão de jogos, espaço de lazer, muito próximo da praia de Maresias também. E, além de tudo isso, você pode ter uma rentabilidade com o empreendedorismo. Você pode comprar uma cota, por exemplo, do espaço, poder locar esse espaço também, ter uma rentabilidade financeira. Além do espaço de você poder curtir, do lazer, você também tem um resultado financeiro. Assista aqui rapidinho, tem um vídeo bem legal que mostra o espaço do Delta Maresias Premium Club. Obrigado, Delta. Eu também queria agradecer a Remax Audaces, que é uma organização da Remax que fica no litoral norte, também lá na região. Eles oferecem suporte, reconhecimento e meritocracia. Para você que é um corretor de imóveis, para você que quer trabalhar nessa área, para você que quer empreender também como corretor de imóveis, lá a Audax, né? Remax Audaces oferece para você essa oportunidade. Então, quando um profissional cresce, quando o proprietário ganha, quando o mercado inteiro evolui, né, esse é o compromisso que eles têm de formar vencedores, seja para você vender, seja para você ser também um grande corretor de imóveis. Siga eles no Instagram, @remaxaudaces ou audace.remax.com.br. Muito obrigado. Olá, Débora, tudo bem? Olá, Fábio. Como você está? Eu estou bem, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu que agradeço, Débora. Você sabe que para mim aqui, esse podcast é um grande laboratório, porque inclusive eu tenho a oportunidade de trazer pessoas queridas, pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente ou de prestar serviço, né? Eu sempre falo que para mim aqui é meio que uma terapia, né? Eu acho que é legal, quer dizer, falamos muito sobre vários temas, mas também é terapia. A gente, enfim, vai falar um pouco sobre isso. Trabalhamos juntos na época da TAM. Tem até aqui um aviãozinho da TAM. Sim, eu vi o avião. A gente trabalhou na época da TAM mesmo, né? Depois acabou virando Latam. E antes de começar aqui, a gente sempre faz aquela pergunta da sua formação, faculdade. Eu queria fazer diferente. Você tem 2 filhas, né? Tenho 2 filhas, a Amanda de 15 anos e a Heloísa de 12. 2 adolescentes. Eu vou falar especificamente da Heloísa, que tem um pouco mais nova, apesar da Amanda também, mas a Heloísa que tem 12. Quando você chega no final do dia hoje, a Heloísa fala: mamãe, o que você está entregando para o mundo?
O que você faz? Claro, tem a sua vida pessoal, suas coisas, né? Mas quando você fala da questão do trabalho, da entrega, o que você entrega para o mundo? Se a Heloísa te perguntasse isso hoje. Fábio, essa pergunta ela é ampla, né? Nós poderíamos ficar todo o tempo aqui falando. Eu procuro ter conversa com elas de forma muito transparente, junto com meu marido. E eu não deixo de falar das minhas fraquezas. Então, eu falo daquilo que eu gostaria, daquilo que eu trabalho para acontecer, seja de forma profissional, de forma pessoal, que é contribuir com o desenvolvimento, que muitas vezes é um sorriso, um bom dia, né, um como você está, de forma genuína, olho no olho, que parece tão simples, mas cada vez mais está escasso. Então, eu vou por essa linha, Fábio, mas o desafio é grande. É verdade. E aí, falando um pouco, né, só para lembrar que o pessoal que eventualmente não te conhece, vai conhecer, você tem uma carreira em RH. Sim. Antes, você chegou a... eu confesso que eu não me lembro. Antes da TAM, você estava onde? Eu iniciei muito jovem, com 13 anos, na educação. Então, eu fiz magistério, depois eu entrei na faculdade de psicologia. E foi quando nós nos conhecemos, eu entrei na TAM um pouquinho antes que você, Foi. né? Mas antes da TAM, eu estava na área de educação. Dando aula? Então, dando aula, Que legal. sendo auxiliar de sala, cuidando de criança. E foi um aprendizado muito grande. Aí você ficou na TAM RH, e depois você saiu, enfim, teve outros mercados aí, basicamente em RH. Todos em RH. A minha única experiência, Fábio, que não foi diretamente com RH, mas foi com uma ferramenta de RH, foi na empresa que eu trabalhei desenvolvendo conteúdos EAD. Tá. Então, eu trabalhei para os treinamentos EAD, e foi um aprendizado ímpar. Né? Se eu tiver a oportunidade até de falar um pouco desse aprendizado, porque na TAM eu fiquei 14 anos. Então, 14 anos sempre em RH. Entrei como estagiária na área de recrutamento e seleção. Saí da área de recrutamento e seleção depois de 7 anos e fui atuar como BP. E lá fiquei os outros 7. Tive a oportunidade de passar por todas as áreas técnicas, administrativas. E, como você bem falou, eu entrei, era TAM, saí, era Latam, mas a formalidade, o glamour, né? Por mais que tenha mudado muita coisa, mas ainda acontecia. E depois de algum tempo que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa empresa super disruptiva, numa empresa que não usava uniforme, numa empresa em que as pessoas elas iam com um traje muito mais despojado, de uma forma muito mais informal, mas com um senso de responsabilidade responsabilidade e parceria muito grande. Então, por que eu falo que eu aprendi? Eu aprendi porque, além do conteúdo, né, que eu desenvolvia conteúdos diversos, de temas diversos, que não é RH, mas eu aprendi trabalhando com esse público jovem. Perfeito. Então, eram pessoas que, muitas vezes, você olhar e falar, nossa, tem quase idade para ser um filho mais velho, mas que tinham um comprometimento, uma inteligência e uma parceria muito grande. Sem contar que o local onde eu trabalhava era o centro de São Paulo, eu lidava com as situações socioeconômicas, que são os desafios que a gente vive muito. Então, você via as pessoas que muitas vezes estavam lá, né, batalhando para ter um prato de comida, ou muitas pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande, e outras que estavam lá de terno e gravata indo trabalhar, e todas se misturando, todas se respeitando na medida do possível. Então, lá eu aprendi muita coisa. Né? Então, eu saí de um ambiente extremamente formal, você deve se recordar disso, para um ambiente mais informal, mas que também respirava. Era educação de tecnologia, EdTech. Era uma empresa do grupo da UOL, eu entrei, não era, depois ela foi adquirida. Então, lá foi um aprendizado muito grande, e eu tenho contato com muitas das pessoas que estão lá, das quais eu admiro, das quais eu aprendi muito com elas. Então, foi uma mescla de geração, porque eu era muito mais velha do que muitos que estavam lá, mas aprendi tanto quanto ou até mais do que eles comigo. Então, foi muito interessante. E aí, Débora, assim, eu sempre comento que a gente usa aqui só um tema, até para poder trazer como uma referência, claro que a gente pode falar de outras coisas, né? Um tema que se fala muito cada vez mais é essa história desse RH estratégico, né? Né? Que é cultura, você tem muita experiência em cultura, liderança, até desse líder do futuro. Mas eu queria trazer assim,
99 que você entrou na TAM, né? Foi. Ao longo, principalmente no caso da TAM, até da sua experiência, o que você acha que mudou, o que evoluiu, na sua opinião, quando a gente olha RH no modo geral, né? Claro que tem lá as questões operacionais, que a gente chama as pastas de RH, que elas vão continuar sendo, né? Departamento pessoal, segurança e tal, esse tipo de coisa. Transacionais. Transacionais, perfeito. Obviamente que ela tem as suas mudanças, mas como core ela tem essa questão. Mas quando a gente olha para esse RH estratégico, o que você acha que mais mudou? Quando você olha para 99, por exemplo, só como uma fotografia, o que mudou? Na minha visão, Fábio, o RH ele sempre buscou ser estratégico. É claro que quando a gente separa o RH transacional, que é isso que você trouxe, muito mais burocrático, administrativo, muito mais pautado em leis, ele tem uma premissa e ele tem, na maioria das vezes, a lei e aquilo que é certo ou errado, quase que binário, para acontecer. Quando a gente fala de um outro RH, né, uma outra parte do RH, que é a área onde eu trabalhei a minha vida inteira, que é a área de desenvolvimento humano e organizacional, aí sim você tem uma grande novidade, né? Se comparado de 99 para cá. Não que não existisse naquela época, mas o RH ele passou a ser muito mais parceiro, ele passou a ser muito mais presente nas reuniões estratégicas. Eu brinco que por mais que a TAM fosse uma empresa genuinamente brasileira, né, e o comandante Rolim falava muito disso, ele era uma pessoa desbravadora, ele era uma pessoa inteligentíssima. Então, a empresa tinha práticas de empresas multinacionais, então ela trazia muito para dentro de casa aquilo que outras empresas faziam. Um exemplo disso foi quando eles trouxeram o papel de business partner, que naquela época poucas empresas tinham esse papel. Então, resumindo, né, e aí voltando para a sua pergunta, Fábio, na minha visão, o RH ele passou a estar mais próximo do negócio, né? O RH ele não é mais uma área que fica descolado da estratégia, que fica descolado das metas de um plano estratégico. Ele tem que estar lado a lado, né? Ele tem que gerar um valor e na minha visão, e ao longo dos meus quase 25 anos em RH, eu enxergo que ele tem feito esse papel, né? Então, ele tem estado muito mais presente, muito mais envolvido em temas estratégicos como esses que eu comentei contigo. Agora, uma provocação, né? Porque eu vi muito isso ao longo dos anos também. E na pandemia aconteceu muito isso também. Você acha que em algum momento, não estou falando exatamente da Tanta, mas estou falando no mercado do modo geral, Tá. Em algum momento esse RH é muito estratégico, ele acaba se distanciando muito das pessoas, quer dizer, eu acho que às vezes a gente acaba vivendo coisas antagônicas, né? Tem um momento que esse RH que não é estratégico, ele é muito paternalista às vezes, muito operacional, né? E aí vem o mercado e diz, cara, a gente não pode ficar assim, então a gente precisa ter processos, business partner, por exemplo. Concordo totalmente com você, esse RH sentado na mesa do board, por exemplo, tá? E aí esse RH começa a ser mais estratégico. Mas em algum momento, eu não sei se você teve essa sensação que o RH se perdeu um pouco, ficou tão estratégico que perdeu o seu foco, que talvez deveria ser das pessoas, né? Não no paternalismo, você entende, né? Você acha que isso aconteceu em algum momento? Eu acho, mas eu não atrelo isso ao RH, né? Eu atrelo isso a muito dos comportamentos até das pessoas e da própria liderança, né? Por que eu estou trazendo isso? E talvez possa até gerar uma certa polêmica, porque o RH, assim como todas as áreas, ela precisa olhar para dados, ela precisa olhar para o resultado desses dados, ela tem que ter um processo desenhado, ela tem que ter uma política, a empresa tem que trabalhar dessa forma, né? Tem que ter uma organização. Então, todos têm que saber para onde estão indo. E o RH precisa, né, junto com outras áreas, oferecer ferramentas para que as pessoas, para que a liderança possa atuar da melhor forma. Onde eu quero chegar quando eu falo da liderança, né? Não dá para nós escolhermos entre falar de pessoas e trabalhar com pessoas, não é ou. Ou eu falo com pessoas, ou eu desenvolvo pessoas, ou eu atinjo meta, ou eu atinjo o resultado. Não é uma coisa ou outra. Não é uma opção. Tem que ter os dois.
Então, muito se perde, eu vejo, e gera uma incongruência, né? E até falando um pouco de cultura, que não dá para você pensar em tomar decisões, não dá para você pensar em trabalhar propostas que vão alavancar o resultado da empresa, que vai trazer um movimento positivo para a empresa, sem que com isso você leve as pessoas juntas. Não dá para você massacrar as pessoas no meio do caminho e achar que está tudo bem, né? Não dá para você propor ações sem entender as consequências disso, né? Então, voltando à sua pergunta, eu vejo que na busca, muitas vezes, de resultado, as pessoas elas pararam de olhar para as pessoas. Perfeito. Então, por isso que eu falei que não é um ou, tem que ser um e, né? Principalmente os líderes, principalmente as pessoas que têm um papel de responsabilidade grande em atuar, né? Orientando, guiando, dando feedbacks, tendo um movimento de ter sucessores, de desenvolver as pessoas de modo geral. É importante olhar para as atitudes. Então, cada vez mais se fala, né, em saúde, em bem-estar, em questões ligadas à inteligência emocional. Agora, o quanto de movimento está sendo feito de forma genuína a colocar isso em prática, né, que não seja por uma obrigação, que não seja por uma lei. Então, eu acredito nisso. Não, eu acho bem interessante. Não é uma coisa, não é ou, né? É e, né? É como é que você inclui. Obviamente que há momentos que você precisa olhar para os resultados, né? Dependendo da sua organização, mas você não pode excluir as pessoas. É isso. E também não pode olhar só para as pessoas sem excluir o resultado. Né? A gente não pode ser uma empresa que a gente tenha... até poderia ser melhor nesse aspecto, mas não dá, né? Tem um ambiente bacana, mas não dá resultado. E também não dá para ter resultado que não seja sustentável. Exatamente. Não dá para você ter um resultado a curto prazo, porque isso não é sustentável para ninguém, né? O que eu quis dizer em termos de massacrar pessoas? Não dá para você falar, olha, eu tenho uma meta, eu quero chegar do outro lado e eu vou sair correndo e eu vou largar as pessoas no meio do caminho. Né? Você tem que olhar se você... O que você quer? Você quer uma maratona? Você quer apostar corrida, vamos ver quem chega primeiro? Mas quem você está deixando para trás? Quando você faz essa pergunta, você fala, opa, pera lá. Eu estou deixando todo o meu time para trás, eu estou deixando outras áreas para trás. Eu deixo de ter uma atuação com as pessoas. O que essas pessoas precisam para chegar juntos do outro lado? Você para refletir o quão sustentável você está sendo. Porque você pode chegar. Só que qual é o custo disso? O quanto você está levando as pessoas? O quanto você está desenvolvendo as pessoas? É que eu acho assim, não que seja o ideal, mas o que acontece às vezes é um ciclo que não se fecha, porque assim, eu tenho às vezes um RH que é muito pessoas, eu trago alguém que é muito resultado, e aí o cara desconsidera, e aí inverte, eu trago alguém que é muito pessoas de novo e não é resultado. Claro que o ideal é isso, né? Como é que eu chego nesse outro lugar da ponte lá, do rio, levando as pessoas. É o E. Né? É o E, perfeito. É que assim, infelizmente na prática não funciona assim bem, né? Às vezes, assim, seria o mundo ideal. Então, isso é muito cíclico nas organizações, né? Eu estava conversando em outros podcasts, isso acontece não só... E você falou bem, isso não é só RH, isso acontece nas organizações. Você tem CEOs que é um jeito, de repente você troca o CEO completamente, um cara todo, inclusive antagônico àquele. Cara, como é loucura isso, né? É uma loucura, Fábio. E quando a gente fala, né, nessa volatilidade, quando a gente fala dessas mudanças, né, de pessoas que chegam, pessoas que vão, é bastante comum que as pessoas elas busquem colocar aquilo que ela viu acontecer que deu certo, aquilo que ela acredita, a sua crença, sem muitas vezes olhar para a cultura da empresa. Né? Então, que cultura é essa? O que essa empresa quer? O que ela está buscando? E as decisões que vão sendo tomadas ao longo do caminho, seja por aquelas pessoas que saíram, pelas pessoas que estão, elas precisam ser consideradas, inclusive no momento. Né? Qual o momento da empresa? Quais são as metas? Qual o planejamento estratégico? Então, as decisões elas foram tomadas desta forma. Por quê? Significa que está certo ou errado? Não necessariamente.
significa que entre um leque de opções, aquela opção, para aquele momento, naquele contexto, era melhor. Sim. Então, quem chega, né, quem traz uma experiência, seja líder ou não líder, mas na maioria das vezes é uma pessoa numa posição de liderança, é importante olhar para esse contexto. Então, o que aconteceu? Significa que não vai poder ser melhorado? Não é disso que a gente está falando, né? Tudo tem oportunidade de melhorar, de evoluir, e é necessário até. Mas não dá para desconstruir tudo. Não dá para você achar que, olha, agora sou eu o gestor, agora sou eu a funcionária. O ponto aí, Débora, não sei, desculpa te cortar, mas o ponto aí Imagina. que eu acho importante também, que é muito desafiador e é uma maturidade que você traz que eu acho muito necessária, porque às vezes, vamos ser bem honestos, às vezes você é brifado pela liderança que te contratou, né? Pela área que te contratou, para tomar algumas atitudes. E o que você está trazendo, eu acho isso seria o ideal mesmo. Tá bom, vocês querem mudar, porque normalmente é assim, né? A grosso modo, fora uma sucessão que acontece natural, normalmente alguém vem substituindo o outro por algum problema que teve. Sim. Você pode não concordar. O problema não que a pessoa não está sendo competente, mas alguma questão do relacionamento não deu certo, a grosso modo, não é isso? E aí você traz alguém e esse cara, ele é brifado, certo? Essa pessoa, esse profissional é brifado. O ideal, eu concordo 100% contigo, o ideal é, peraí, deixa eu ver o que esses caras fizeram, deixa eu entender a equipe dele, né? Deixa eu ver quais são os talentos que essa equipe tem, o que eu posso trazer, a gente vai falar depois mais, mas o que eu posso trazer dessa cultura. Só que o cara não faz o cara que eu digo, a pessoa não faz esse exercício e ele vai na linha dele, né? Às vezes dá certo e às vezes não, a maioria das vezes não dá certo, né? É desafiador também, né? Porque, por um lado, outro dia alguém me falou isso, né? Ele também tá sendo cobrado, né? O cara Ele veio, não é à toa, né? O cara que contratou, ele falou assim, ô Débora, peraí, tá bom, que bacana que você está conversando com as equipes, que ótimo, mas não é isso que eu quero de você, não, eu quero você dar resultado lá. E tem um tempo, né? Não é fácil também. Vamos colocar aqui, o dia a dia tem isso também, não tem? Tem isso, até porque nós sabemos que a empresa, ela, por si só, ela é uma entidade que precisa sobreviver. Sim. Ela tem, né, uma série de pessoas trabalhando lá e famílias e a comunidade ao redor. Então, ninguém está lá a passeio. Todos têm um compromisso e têm que trazer um resultado. Eu acredito que o grande olhar, Fábio, é para como as coisas acontecem, né? Porque qualquer pessoa que chega, ela chega com uma página em branco. Então, por mais que tenha tido aí um brief, por mais que tenha alinhado as expectativas, ela também, né, precisa de um tempo. E esse tempo pode ser combinado, ela precisa de um tempo para identificar e fazer um mapeamento da empresa, para que ela também possa ter um respaldo nas decisões que ela vai tomar. Porque por mais que ela tenha sido contratada, nós estamos falando de uma área de RH, mas se fosse uma área financeira, Sim. uma área qualquer, ela é a pessoa que vem para ocupar aquele papel, aquela cadeira. Então, ela tem responsabilidades e consequências das suas atitudes. Então, ela precisa de um tempo para fazer essa leitura. Ela precisa de um tempo para fazer o melhor planejamento das decisões, para entender onde que a empresa quer chegar. Qual que é o plano dessa empresa, né? Então, eu estou olhando o futuro. É olhar o amanhã, olhar o futuro, olhar o fim desde o princípio. Para você conseguir fazer um planejamento, para você, ainda que você chegue no meio do caminho, mas você tem que minimamente conhecer, você tem que minimamente olhar para isso e falar o que eu preciso, quais movimentos eu tenho que fazer para conseguir atingir os meus objetivos. Pode ser, sim, que no meio do caminho as coisas mudem. Pode ser que ele, dada a senioridade, a habilidade, consiga ter uma leitura mais rápido do que um prazo, talvez, combinado inicialmente. Mas, ainda assim, é preciso um tempo, né, para fazer essa leitura, para tomar as decisões. Nós sabemos que nem sempre vai ser possível considerar tudo que existia. Eu tive uma passagem e eu usei a analogia de uma mudança de casa, né? Quando você vai mudar de casa, você abre lá as gavetas, os armários e começa a ver tudo que você usa, tudo que você não usa, tudo que de repente já não te cabe mais, está grande, está pequeno, enfim.
E aí você vai olhar e falar, bom, serviu até aqui, mas agora não serve mais. Isso daqui ainda serve, eu vou deixar do jeito que tá. Olha, isso daqui eu gosto muito, faz sentido, mas eu tenho que fazer uma adaptação, um ajuste. Essa analogia eu acredito muito e eu usei muito na minha vida profissional, né? De você respeitar. Então vamos abrir esses guarda-roupas, essas gavetas. Então vamos ver o que tem de prática, o que tem de trabalho, de entrega que você faz e deve continuar fazendo junto com o time. O que o time faz, o que a área faz que não faz mais sentido para aquele momento. Fez um dia. O que precisa mudar, o que precisa evoluir. Então, o que a gente precisa parar de fazer? E, de novo, Fábio, pode ser que lá atrás, essas peças que compõem esse guarda-roupa, esses móveis, né, chamados projetos, programas e ações, fizesse sentido para aquele momento. E hoje não funciona mais. Então, você tem a opção de chegar para o time e falar, olha, não funciona mais, vamos mudar e construir um novo modelo junto com o time, que, do meu ponto de vista, traz os melhores resultados, ou você tem a opção de chegar e falar, olha, vai ser do meu jeito, quem quer, quem não quer, tchau. Que, do meu ponto de vista, não é o melhor caminho por não ser sustentável. Porque você não respeita uma história. Né? Então, essa história ela tem que ser respeitada. Perfeito. E o que está saltando aqui na minha cabeça é o que você falou, principalmente na minha cabeça, é o como. Porque, de novo, eu posso receber a incumbência de chegar numa área X, qualquer área, não só RH, e ter que, de repente, diminuir 10% da equipe. Você sabe que isso acontece. Sim. Tem que mudar processos. Agora, a inteligência artificial, por exemplo, vou perder um cliente. Tudo isso acontece, né? Tem a questão do tempo, que eu concordo com você. Às vezes não tem a questão do tempo, também a gente tem que dizer. Mas tudo isso passa pelo como, pela sua habilidade disso. Talvez você não lembre, mas quando eu assumi a vaga na TAM, tinham 3 pessoas na minha equipe. Uma moça lá, ela não estava bem, assim, e eu não demiti ela de cara. Eu fui conversar com ela, a ponto dela entender que ela mesma não estava mais. Ela falou, Fábio, eu não estou mais... Não se encaixava mais. Assim, não tô dizendo que eu seja o cara mais correto, mas assim, eu acho que é um pouco disso que você traz. É um pouco do como. Claro, nunca vai ser 100%, às vezes eu vou ficar frustrado, você vai ficar frustrada, né? Mas eu acho que passa um pouco por isso, né? Essa habilidade do líder, de novo, de qualquer área, a gente está falando aqui do RH, mas de qualquer área, do como fazer. Porque, conversando com outros colegas, líderes, eu estava conversando com o CEO da Mitsubishi, ele falou, cara, às vezes é muito difícil, porque assim... É a comissão, como chama lá, o board que definiu, e não tem muito que você definir, não tem essa coisa muito democrática, você tem que tomar decisão. Agora, como vai fazer isso, é essa capacidade, né? Eu digo, Fábio, que nem tudo é poesia. Né? Nós estamos falando aqui do que é um dia a dia. Mas nós sabemos que tem uma série de interferências, uma série de variáveis que acabam influenciando esse como. E eu acredito muito no respeito. Eu sempre falo... aliás, a ausência do respeito, seja comigo, seja com o meu time, seja na minha vida pessoal, imediatamente eu levanto uma barreira. Então, o respeito, tendo respeito, a gente consegue sentar, a gente consegue conversar, a gente consegue, sabe, olho no olho, a tal da empatia, né, passa pelo respeito. Então, com respeito, você já tem meio caminho andado do como. Isso. O restante, claro, é você querer saber o que está acontecendo com o outro, é você conhecer o outro, é você se conhecer. Você conhecer e ser capaz também de reconhecer que você erra, que você é um ser humano. Sim. Não é porque você está no papel A, papel B, porque os cargos, eles são cargos. Sim. Então, o Fábio, a Débora, são pessoas que erram, que acertam, mas quando você tem a intenção de acertar, quando você tem respeito, quando você tem conhecimento técnico, mas quando você tem, né, as habilidades, as competências comportamentais,
E aí, falando de um líder que a gente sabe que não é um desafio muito grande, eu digo que já é mais do que meio caminho andado. Mas você tem que querer, você tem que estar afim. Não, super concordo contigo, super concordo. E aí tem outro elemento, né? Você falou várias vezes sobre isso, e a gente trabalhou numa empresa que tinha isso muito forte, que é a cultura organizacional. Porque também, você falou, e acho isso muito importante, pessoal, a empresa tem as suas características e as suas culturas. E aqui não é certo ou errado. São as suas tradições, né, são aquelas questões que não estão na parede desenhadas, não estão escritas, são o dia a dia como as coisas acontecem, né? E cultura é isso, né? E quando, de novo, trazendo a questão da liderança, né? Quando a gente fala em comportamentos, como é que você olha a cultura organizacional na prática, é isso, né? E fazendo de novo esse gancho para quem está chegando na empresa, principalmente, né, pegando esse olhar, eu vejo muito isso, Débora, muito isso, acho que você deve ver. O cara é excelente profissional, excelente líder, veio da indústria, de qualquer outro lugar, do banco tal, mas ele não entende a cultura daquela empresa. Mesmo que, e é engraçado isso, porque mesmo que ele tenha sido brifado para dar tais resultados, ele não consegue. E essa falta de entendimento dele é complicado mesmo, né? E, de novo, não é aceitar a cultura que é simplesmente assim, mas é compreender aqueles movimentos, né? E eu só quero destacar que a gente vem de uma empresa que talvez seja uma das mais tops, assim, de uma cultura extremamente forte, que é a TAM, do comandante Rolim. E é isso, né? Isso é qualquer empresa, né? Outro dia alguém falou assim, mas eu queria fazer uma coisa porque na minha empresa não tem cultura. Eu falei, não. Sua empresa tem cultura. Talvez não tenha a cultura que você gostaria, ou a cultura talvez não tenha, sei lá, administrada. Mas toda empresa tem uma cultura, concorda? Tem, toda empresa. Às vezes não é muito claro para o colaborador, mas toda. Eu brinco que... O jeito de ser da empresa é a cultura. É isso, é o jeito de ser. Eu costumo falar, aquele cheiro, aquela sensação, quando você entra num lugar que você fala, nossa, eu me sinto bem aqui, ou não, isso daqui me incomoda. Então, a cultura está presente em tudo. E não tem como não falar da TAM, né? A TAM, para mim, foi a grande escola, porque eu tive o prazer de trabalhar com o comandante Rolim. Você pegou ele? Peguei ele, quando eu cheguei lá, ele estava super ativo, andando pelos corredores, chamando todo mundo pelo nome. Foi em 2001 que ele morreu? 99. 2001? Não, eu não me recordo o ano, mas foi um pouquinho depois. Não, porque eu fiquei 14 anos lá. Peraí, 2001, porque eu me lembro que em 2011 a gente estava fazendo a missa de 10 anos, 2011. A missa de então 10 anos do falecimento dele. Então foi 2001, né? É isso mesmo. Sim, 11. Que eu tava lá, eu tinha acabado de chegar e a gente tinha uma reunião lá com a esposa dele, né? A dona Noemi, não? Noemi, né? E eu me lembro que ela pediu pra gente fazer um ato ecumênico dos 10 anos. Então é isso, é 2001. É isso mesmo, porque na época eu trabalhava ainda no Hangar 2 e... eu me recordo da minha gerente na época, Dalva, retornar do velório e eu estava lá na salinha. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Desculpa, depois a gente fala um pouco sobre... Você pegou, então, o acidente de 2007, né? Peguei. Trabalhei no acidente também. Na época eu fazia parte do safety, do PIS. O PIS era um grupo, não sei se você se recorda. Lembro. E por eu ser psicóloga, enfim, não era compulsório, mas eu trabalhava lá. E o comandante Rolim, Fábio, ele respirava a cultura, né? Então, ele fazia questão do crachá com aquele nome enorme, porque ele cumprimentava as pessoas pelo nome, independentemente de cargo, de qualquer coisa. O tapete vermelho. E o crachá tinha que estar do lado esquerdo, que era o lado do coração. Então, tinha toda uma simbologia. Uma curiosidade para quem não sabe, é claro que depois a TAM começou a crescer muito e você tinha muita gente, mas não tinha nome repetido. Então, por exemplo, se tivesse 2 Fábios, eu tinha que ser, no meu caso, de Renzo ou até um nome. Tem muita gente que até hoje
eu não sei o nome da pessoa de verdade, porque a gente acostumou tanto, não é? Nome de guerra, né? Nome de guerra, isso é muito maluco. Call center tem um pouco disso aí, né? Eu nunca esqueço disso. Outro dia eu tive uma conversa com a Daisy não, qual que é a outra? A Vitória? A Vicky A Vicky era a Vitória mesmo? era Vitória. Mas teve Tinha uma várias outra. pessoas. A Kátia Então, mas que não era um nome, que não era um era o nome nome de verdadeiro. guerra. É assim, impressionante, né? O Kaique trabalhou com a gente, lembra do Kaique que Lembro. não é Kaique, né? Denis Abate. Mas você sabe por quê, né? É pra não repetir. E todas as áreas que trabalhavam, não sei se hoje ainda é assim, mas eu Sim. acredito que sim. Que trabalhava com atendimento ao cliente, não podia ter o nome repetido, Isso. porque se quisesse Falar com o Fábio. elogiar o Fábio ou falar mal do Fábio, Era não o Fábio. podia ter dúvida. Qual Fábio que é? Era o Fábio. Então, é isso, né? A aviação e outras empresas Claro têm que assim, atendimento. aumentou muito. Nessa época tinha menos pessoas, tá? Aumentou muito. Mas é um olhar muito estratégico mesmo, né? Eu entrei na TAM, não sei quantos tinham na sua época, mas na minha época, quando eu entrei, nós éramos em 6 mil funcionários. eu Quando cheguei eu muito... saí, antes até da fusão, tinha 12 mil. Não, eu peguei 28 mil. Então. Eu me lembro que um auge que Mas já era Latam, né? Não, antes com TAM mesmo. Antes da Você fusão. saiu em que ano? 13. Eu saí 2 anos antes. Peguei 13 com Latam. Com 28 mil. E depois com a Latam aumentou muito mais. Depois eu fui trabalhar numa empresa com 30 mil funcionários e depois com 70 mil funcionários. Caraca, meu. Prestação de serviço sempre. 70 mil. 70 mil funcionários. Um desafio enorme. Imagina assim, a gente está falando de cultura, né? Porque é isso, né? Perpetuar a cultura é trabalho, É um desafio enorme, né? Porque a cultura, Fábio, é aquilo que você comentou, né? A cultura não é algo que está escrito só, tem que ser praticado. Né? Esses dias eu comentei o post de um executivo que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu gosto muito dele, e ele estava falando de algumas competências da liderança, e a última competência é ser exemplo. E aí eu comentei, falei, olha, para mim esse é o maior desafio, porque falar, escrever, agora no dia a dia, quando você tem pessoas te vendo, pessoas não te vendo, né, seja do seu time, de outro time, se houver essa incoerência entre a fala e a prática, cultura nenhuma funciona. Porque não adianta... É que nem filho, né? O João, nós estávamos conversando um pouquinho antes, ele está com 7 anos. Vai fazer 7. Você vai ver, e você já deve estar nessa fase, e com as minhas, cada vez mais, que vão olhar para o que você faz, vão aprender com aquilo que você faz. Não adianta você falar, não faz isso, papai, e depois não fazer... usa o celular, aí o papai está o dia inteiro com o celular na mão. É isso. Não adianta. Tem um filósofo, não me recordo o nome dele, ele fala, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. É isso aí. E é isso, né? E na empresa não é diferente. Numa constituição familiar não é diferente. Né? Em qualquer lugar que nós estivermos, as pessoas elas vão olhar para aquilo que a gente faz. E não adianta pensar que eu tenho um time de 30 pessoas, 40 pessoas, apenas essas pessoas vão olhar para o modo como eu faço. Vão ver se de fato eu ajo como eu falo. São todas as pessoas. Na minha última experiência, eu tive uma grande surpresa, né, e uma feliz surpresa que passou para a minha gestão um time do qual eu nunca tinha trabalhado, né, com a atividade, que é uma atividade do espaço gourmet. Né? Então, pessoas que faziam comida, pessoas que tinham todo o trabalho. E eu tive um aprendizado enorme, porque por mais que o meu contato com elas não fosse tão grande, elas eram capazes de me descrever, de falar da minha atitude, falar de coisas que eu gostava. Então, essa capacidade e o interesse genuíno, Fábio, eu costumo falar muito disso, principalmente no papel de liderança, no RH, ou para as pessoas que trabalham... ou vivem em qualquer comunidade, né? Como eu falei, em todos os lugares. Você precisa
ser genuíno no que você está fazendo. É. Não significa ser inocente. Perfeito. Não significa você não ser estratégico, mas para olhar olho no olho, né? Para realmente você... Bom dia, né? Você se interessar pelo outro, você se interessar por pessoas. Eu falei do respeito, mas um outro ponto que para mim é fundamental, e quanto mais eu estudo a psicologia, quanto mais eu me debruço sobre conhecer o ser humano, eu vejo que é necessário, é o autoconhecimento. Quando você fala em desenvolvimento, quando você fala em evolução cultural, quando você fala em papel de líder, quando você fala em desenvolver pessoas para atingir metas, atingir resultados, é fundamental você se conhecer. É fundamental porque qualquer tipo de mudança, seja um desenvolvimento ou uma mudança radical de faço algo e tenho que deixar de fazer, é uma porta que se abre por dentro. Sim. Você precisa mudar esse comportamento, você precisa conhecer. E é extremamente comum, e eu não sei se isso já aconteceu com você, de muitas vezes as pessoas falarem algo e você... Mas eu não ajo assim, eu não me reconheço assim. Não, algum equívoco, né? Não sou eu, é o outro. Então, veja que muitas vezes o modo como você se vê é completamente diferente como o outro te vê. Perfeito. E esse processo todo que nós estamos falando, tudo se conectando, né? Cultura, RH, liderança, desenvolvimento de pessoas, parte do princípio de nós estarmos falando de pessoas, de comportamento, de conhecimento, de interesse pelo outro. Como que eu posso, e aí falando especificamente do RH e falando da minha experiência vasta aí, como que você pensa em trabalhar desenvolvendo pessoas, trabalhar levando ferramentas de desenvolvimento para que os líderes possam utilizar com os seus times, se você parte do princípio que você nem se conhece? Que você... Poxa, mas será que realmente vai funcionar? Será que aquilo que funciona com um, funciona com o outro? Não necessariamente. Tenho 2 filhas, uma completamente diferente da outra. E são filhos meus pais da mesma mãe. E você precisa saber o seu momento, você precisa saber como chegar nessa pessoa, né? Você precisa estar disposto, muitas vezes, a mudar algo em você, né? E se você não se conhece, você não sabe como você é e o que você precisa mudar, evoluir. Não, fantástico, fantástico. E eu acho que você traz aqui muitas dicas. Eu acho que essa coisa do se conhecer é fundamental. A questão do comportamento, da credibilidade, da reputação. Você falou muito bem, as pessoas estão olhando o seu comportamento, não adianta você dizer uma coisa e fazer outra. É claro que o nosso recorte aqui é um recorte para o líder, mas isso é de todo mundo, né? Deveria ser assim. Mas, claro, olhando como líder, né? Esse líder inspirador, né? O quanto que de verdade. E você falou bem, quer dizer, inclusive, eu acho, Débora, quando você tem essa postura, você pode sim ser assertivo, pode sim corrigir o outro, pode até, entre aspas, dar uma bronca, certo? Porque é verdadeiro isso. As pessoas, eu acho que tem uma coisa meio imatura até nas relações de trabalho, essa coisa desse líder amigo, desse líder empático, tem que tomar cuidado, porque esse líder, ele não se sustenta também. Eu prefiro ter, eu gosto sempre de trazer, como você trouxe, reflexões até do mundo pessoal, né, das relações pessoais. É melhor você ter alguém do seu lado, que com educação sempre, te fala as coisas, do que aquele cara que está sempre te elogiando e daqui a pouco ele vai te sacanear, né, nesse sentido. Então, acho que é isso mesmo. Eu não quero ter um líder que todo dia me bate nas costas, que tá tudo bem, e na primeira oportunidade que tiver, ele não é sincero comigo, entende? Então, é isso, é se conhecer, perfeito. Fábio, e pegando o gancho do que você falou, e aí quem já trabalhou comigo vai lembrar, né, disso. Eu sempre falo que onde tem uma pessoa querendo ensinar e outra querendo aprender, não tem como dar errado. Eu não acredito que as pessoas acordem querendo errar. Também acho que não. Eu não acredito naquela pessoa que acorda e fala, hoje a minha meta é errar 10 vezes. Isso. Não. Ou vou sacanear, hoje eu quero sacanear as pessoas. Não. Se chegar nesse nível, é porque nós não estamos falando de algo natural, Perfeito. né? Agora,
interessante que muitas vezes, e aí falando de feedback, né, que é uma simples, importantíssima, poderosíssima ferramenta de desenvolvimento, as pessoas elas nem sempre são sinceras. E o feedback, eu particularmente sempre recebo como um presente. Porque a pessoa ela para falar algo para você, desde que genuíno, desde que verdadeiro, desde que essa pessoa pare para prestar atenção e reconhecer o que você faz, como você faz, ela está parando o tempo dela para olhar e falar, olha, eu acredito em você. Você fez isso, as consequências foram essas, a forma esperada ou correta é essa. Quando a pessoa ela tem interesse pelo outro, quando a pessoa tem interesse pela relação, ela vai fazer isso. Quando a pessoa não tem interesse se vai dar certo, somos amigos, somos colegas. Você faz alguma coisa que, puxa, não foi legal. Eu deixo passar, eu não chego para você e falo, Fábio, olha, puxa vida, legal, você né? fez isso não foi legal. Você concorda que eu não estou muito preocupada se a nossa relação vai dar certo ou não? Eu não estou preocupada se você está fazendo certo ou não. Então, para mim, o feedback é tido sempre como um presente. Entretanto, muitas vezes eu vejo pessoas despreparadas para dar esse feedback ou para receber esse feedback. E voltando para aquilo que nós estávamos falando há pouco, muitas vezes a pessoa ela não para prestar atenção no que o outro está fazendo. E isso, quando você preza pela relação, seja uma relação de amizade, uma relação marido-mulher, uma relação independentemente, mas num contexto corporativo, num contexto em que você tem um papel de líder, você precisa dar feedback. Não dá para ser surpresa, não dá para eu ver você, meu funcionário, pessoa do meu time, fazendo alguma coisa errada e não parar para te chamar e falar, Fábio, olha, pera lá, deixa eu te mostrar. Por quê? Porque às vezes você aprendeu daquela forma, daquele jeito. E se ninguém chegar para você e falar, Fábio, o jeito como você está fazendo fazia sentido lá atrás, cabia lá atrás, mas agora não mais, como que você vai se desenvolver? Como que você vai aprender? Como que eu estou tirando de você a oportunidade, com toda a humildade, mas eu estou tirando de você a oportunidade de olhar para aquilo que você está fazendo. Então, para mim, e aí olhando para tudo isso, trazendo um pouco de pragmatismo, está tudo interligado, né? Queremos todos, temos a nossa meta, temos o nosso planejamento estratégico, queremos atuar e devemos atuar como um RH estratégico, alinhado ao boarding, a um conselho executivo, a quem quer que seja, tá bom. Então, vamos todos saber para que lado temos que ir, vamos todos saber para onde ir, e se tiver alguém fazendo de uma forma diferente, vamos partir do princípio que ele não sabe fazer diferente. Porque comportamento não muda de uma hora para outra. Não adianta só eu falar, Fábio, olha, a partir de agora eu quero que você faça isso. Se eu não te ensinar a fazer, ou se você também não for atrás para aprender, como que eu vou olhar para você? Como que eu vou olhar para o time? Como que eu vou fazer com que esse trabalho de atingir metas junto com as pessoas de forma sustentável ocorra? Então, tudo isso tá tudo muito junto, né? O interesse por pessoas, gostar de pessoas. Mas assim, sem perder de vista que eu acho que talvez seja o primeiro passo de tudo isso, que você falou muito bem, é se conhecer, né? E tá tudo bem, porque às vezes também, Débora, a gente já viu isso, talvez você já tenha visto isso, às vezes a pessoa foi galgada uma posição de liderança que ela não tem a competência para ser liderança. Sim, cadeira maior, né? A cadeira é muito maior que ela. E claro, às vezes é difícil você dizer que não, né? Dependendo de cultura organizacional, dependendo da empresa, dependendo de fazer não quero. Né? Então ela acaba assumindo uma cadeira muito maior que a dela, e ela é uma excelente... A gente, quantas vezes você viu isso? Um excelente técnico que você... Um jogador de futebol que você perde, ele não vira um bom técnico, né? Então, esse se conhecer é difícil. Por isso que as empresas precisam criar esses espaços de escuta, que se fala muito hoje, espaços de segurança, né? Até psicológicos, não sei exatamente o termo,
para que eu diga, ó, eu não estou preparado para essa posição. Isso não poderia ser um demérito, porque o que você está trazendo é muito profundo, não é comando e ação, né? Não é porque, de novo, você está super correta, mas para dar feedback eu preciso me preparar. E é por isso, Fabiano. Né? Você concorda? Sim. Eu preciso me preparar, escutar as pessoas. Os dois, né? Isso. Escutar as pessoas exige um preparo. Não é assim, tá bom, então fala aí. Não é assim. Né? Então, eu acho que tem um ponto importante que é desafiador. Uma coisa que eu queria te falar que você falou que eu queria não perder aqui, que eu acho importantíssimo. Eu confesso que eu tento fazer isso várias vezes, que é esse alinhamento daquilo que eu acho que eu sou, daquilo que as pessoas acham do que eu sou. Eu acho que isso é fantástico. E uma dica para você no mercado de trabalho aí, enfim, principalmente quem está um pouco mais próximo de você, claro que você não vai sair perguntando para todo mundo que você não tem contato, mas alguém que seja sincero com você e com respeito pergunta para aquela pessoa qual a imagem que você transmite para ela, profissionalmente falando, né? Porque isso é muito importante. E às vezes a gente, quantas e quantas vezes, você sabe mais do que eu, a gente é pego de surpresa, né? Porque eu conto uma história, eu tenho um jeito de ser, mas por outros fatores. Você fala, não tô entendendo. É o que você acabou de falar, né? Eu não entendo porque as pessoas têm essa visão de mim, né? Ou você acha que está arrasando, que está fazendo tudo certo. Fábio, eu fiz esse exercício. Eu acho muito forte esse exercício. Recentemente. Eu tive a oportunidade de escolher, né, algumas pessoas das quais eu considero. Claro. Né, porque tem isso também. Né, é importante você procurar pessoas que... Mas pessoas que são verdadeiras também. Não adianta, verdadeiras. Com todo respeito, a gente pegar seus filhos, suas filhas. Não, e elas são extremamente críticas, viu? Mas tudo bem, mas assim, você entendeu o que eu quis dizer, elas, né? não seriam café com leite, mas eu entendi o que você quis dizer, sim. Né, eu procurei pessoas que, do meu ponto de vista, seriam francas comigo, até porque eu volto no que eu te falei. Para mim, feedback é um presente. Sim. Né? Então, e foi um exercício super bacana. Né? E um dos feedbacks que eu recebi, falei, poxa, que legal, né? Não é comum as pessoas praticarem isso, tomara que isso pegue, que outras pessoas façam. Mas para não perder a sua fala anterior da questão do preparo do feedback, da questão de pessoas que muitas vezes elas estão num cargo onde a cadeira é maior, o RH, ele entra com um papel relevante nisso. Sim. Então, é fundamental e cada vez mais que hajam ferramentas de avaliação de forma meritocrata, ou seja, eu não estou fazendo uma avaliação boa sobre o Fábio porque eu gosto do branco do olho do Fábio. Não, pelas entregas do Fábio, por algo que seja concreto. Então, é o que você fez, mas olhar também o como você fez. Porque não adianta você entregar resultados e deixar mortos no meio do caminho, porque você não entrega um resultado sustentável. É importante você entregar, que normalmente, quando a gente fala, né, de uma avaliação de performance, você olha quais são as metas, quais são as entregas e como isso é feito. Então, esses eixos que se cruzam, traduzindo de uma forma que é uma avaliação de performance, é uma importantíssima ferramenta, que muitas empresas, se não a maioria delas, têm. Então, isso vai trazer uma grande fotografia e uma nitidez sobre aquela pessoa, sobre aquele profissional. E o RH, ele dá um apoio, porque é uma ferramenta que a governança está no RH, mas é uma ferramenta do líder. Do líder. Porque essas informações, elas são fundamentais para o líder se apropriar, conhecer, dar o feedback, combinar, talvez, ou repactuar algumas metas, aquilo que é importante, sempre alinhado com o que é a estratégia da empresa. Treinamentos são outras informações, ferramentas importantes para o desenvolvimento. Então, veja, tem uma série de instrumentos para minimizar, né? Então, não é zerar, mas mitigar que situações como essa que você trouxe no exemplo ocorram. De pessoas serem promovidas, ocuparem cargos apenas pelas competências técnicas. Até porque nós sabemos a importância que tem para qualquer tipo de atividade, principalmente para o líder, a capacidade de trabalhar e de ter as competências comportamentais
para levar o time, para conduzir o time É. junto, desenvolver, atingir as metas e os objetivos. E aí de novo volta à proposta do nosso tema, que isso é um RH estratégico. Exatamente. Talvez o ponto só, Débora, e aí tem um pouco a ver com a minha área de comunicação, eu confesso que eu não gosto muito da palavra transparência. Eu acho que no mundo corporativo transparência é um pouco perigoso, porque tem coisas que não dá para você falar, mas você tem que ter respeito, você tem que ter honestidade. Porque às vezes a decisão da escolha da Débora, ao invés do Fábio naquela posição, é justamente por tudo isso que você colocou. Tecnicamente, talvez o Fábio até ofereça mais, tecnicamente falando, a entrega do Fábio mais. Só que a Débora tem comportamentos que o RH, que a diretoria entendeu que ela vai conseguir lidar mais com isso perante Contexto, o né? contexto daquela organização. É que às vezes, aí de novo, como a gente não tem um processo de comunicação, de novo, não precisa ser transparente ao chegar nesse nível, mas como essas coisas não são muito claras, como não existe minimamente o entendimento que há um trabalho nesse sentido, a Débora é porque é próxima das pessoas e o Fábio não é próximo, entendeu? Então, acho que esse é um cuidado. Eu concordo totalmente com você, super concordo. O Fábio, pegando esse exemplo, entrega bem, faz as coisas direita, é um funcionário que nunca falta, aquelas conversas de sempre. Mas eu não sei se ele vai... às vezes não é que eu não sei, os dados mostram que na hora da pressão na diretoria ele não vai saber lidar com isso. Então esse cargo vai ficar muito grande para ele. E a Débora, que performa bem, está entregando bem, ela tem uma postura, ela tem uma entrega, ela tem um histórico e tal. É que infelizmente a gente acaba não comunicando dessa forma, né? E fica aquela coisa... mas tá vendo? Porque a Débora conhecia já o cara lá, porque ela trabalhou, enfim. Então, e aí fica gerando esse mal-estar. O que não pode acontecer, não, né? não deveria não acontecer. Deveria acontecer. De novo, não acho que tenha que sair um comunicado oficial dizendo porque foi a Débora no lugar do Fábio. Não é nesse nível. Mas a partir do momento que eu tenho credibilidade, reputação enquanto líder, eu posso sentar com a minha equipe e dizer, a escolha da Débora foram por trás de atributos, linhas gerais, entendeu? Eu concordo com você, né? E eu usei, né, esse termo transparência. Eu acredito que talvez essa transparência ela esteja mais conectada com transparência em relação aos objetivos da empresa. Sim, aí sim, né? Claro. Não pode ser novidade, né? Então, a comunicação, ela precisa fluir. Então, se eu tenho um reporte para um C-level, para um executivo, enfim, eu recebo uma informação e essa informação ela é relevante e ela pode ser compartilhada e deve ser compartilhada, o mais rápido possível eu preciso sentar com o meu time para cascatear essa informação. Aí sim, concordo. E essa informação, ela tem que vir para agregar, ela tem que vir para nortear. O que eu vi muito acontecer, muito, e não sei você, mas infelizmente, é você perguntar para pessoas, as pessoas não saberem não. Eu não sei o que está acontecendo na empresa. É isso aí. Eu não sei para onde a empresa quer ir. Perfeito. E aí, quem não sabe para onde vai, ela vai acabar, talvez, tendo agendas paralelas. E tem um outro indicador pior, de novo, de comunicação. As pessoas, normalmente, elas falam essas coisas de modo geral, tendo ou não um processo bom de comunicação. Só que quando tem um processo de comunicação, isso não pega. Isso não dá ibope, sabe? Entende o que eu tô falando? Porque as pessoas às vezes falam isso por falar. Natural, a gente é meio assim, a gente é meio crítico por nada. Mas quando a empresa está organizada, fala, tá vendo, a Débora só tá falando... A Débora que ela é, entre aspas, expurgada daquele comentário. Agora, quando não tem, isso reverbera e começa a potencializar. Esse é o ponto. Quando a empresa tem um processo de comunicação, nesse caso, de resultados, por exemplo, que você falou, das metas e tal, e a Débora fala assim, eu não sei o que está acontecendo, as próprias pessoas falam assim, peraí, Débora, por que você não foi atrás da informação? Porque a informação está lá. Agora, quando a empresa não tem, isso vai potencializando, entendeu? Em termos de comunicação, eu falo muito sobre isso. Porque, de novo, a gente é meio assim mesmo. No dia a dia, a gente é assim. Você viu aquele comunicado? Não vi. A gente é assim. Né? Você viu aquela campanha? Não vi. Natural que a gente faça assim no primeiro momento. E aí a primeira culpa é a comunicação, nesse caso, não faz o trabalho dela.
Porque às vezes não faz mesmo. Ok, mas às vezes ela faz. É isso, às vezes ela faz. E aí entra uma leitura muito seletiva. Exatamente. Né? A gente, claro, tem cada vez mais, né? Você tem a mensagem que chega no e-mail, você tem a mensagem que chega no celular, no Teams ou qualquer outra ferramenta. Tem a mensagem que chega pela pessoa vindo, ou seja, as mensagens, elas chegam. Então, quando não tem, que é o que você falou, fala, puxa, eu não vi porque não tem. Mas quando tem, cabe também um exercício de retomar e falar, olha, mas você já acessou tal lugar? Porque você falou a palavra-chave, nós somos seletivos. Em comunicação interna eu digo muito isso. Nas aulas digo assim, é muito desafiador trabalhar em comunicação interna, porque assim, você divulga um monte de coisa e as pessoas que escolhem, não é você que define, é ela que escolhe, concorda? Sim. Sim. Eu faço a seleção daquilo que eu quero. Beleza. Até não tem como. Não existe. Eu preciso que todo mundo garanta. Não tem como você garantir. Solta um comunicado falando que vai ter uma emenda de feriado ou alguma coisa de festa. Isso aí. Rapidamente as pessoas falam. Então as pessoas são seletivas. Ponto. Agora, quando o processo não funciona de comunicação, eu potencializo isso. A Débora vai reclamar, o Fábio vai reclamar, todo mundo vai reclamar. Quando o processo funciona, apesar da seletividade, a Débora começa a ficar expurgada do sistema. Débora, saiu o comunicado. Tá lá. Porque você viu que tá na intranet? Não, mas tem um boletim. Entende o que eu tô dizendo? Sim, e a comunicação interna, ela é uma ferramenta, é uma área de RH fundamental. Fundamental. Tem empresas que a área de comunicação fica em marketing, tem empresas que a área de comunicação fica no RH. Eu, particularmente, já vivi os dois lados e eu acredito que o RH é o local, é o melhor local, né? Porque é isso, ela não é simplesmente informar. Isso. Você tem que utilizar, né, de tudo que ela traz, de tudo que ela é capaz de trabalhar junto com as pessoas. Não é só a informação, né? Então, eu acredito muito que o RH é o local. E eu também preciso reconhecer, Fábio, que a questão comunicação é sempre um desafio muito grande, que é o que você falou. Muito grande. Né? Às vezes tem duas pessoas, você já vê uma questão de comunicação. Uma pessoa fala uma coisa, outra entendeu outra. A gente esquece, eu já falei várias vezes, escrevo sobre isso, falo sobre isso. A gente escreve, de novo você falou a palavra-chave. A gente esquece que é o outro que escolhe o que ele quer ler. A empresa não determina, ela não tem como obrigação, ela divulga. Você tem formas criativas, formas de... Você vai tentando, de uma certa forma, meio que capturar aquela informação para as pessoas. Então você coloca no Teams, no WhatsApp, no aplicativo e tal. Mas isso continua não garantindo, porque existe um processo, e está tudo certo, natural de seletividade, ok? Claro que aí tem algumas técnicas, de escrever melhor, de fazer uma foto bacana, de ter um texto, uma chamada criativa, aí os caras começam a apelar para umas coisas até, às vezes até exageradas demais, né? Que é aquela coisa de fazer uns textos até um pouco exagerados. Mas ok. Mas existe uma coisa que é fundamental, que a gente não pode, senão a gente vai sofrer pro resto da vida. É as pessoas que escolhem. Agora, existe uma diferença básica, e eu falo em comunicação, que é aquela comunicação que é uma comunicação para o seu trabalho, para a sua atividade, que é uma comunicação que aí você precisa saber sim, porque isso depende da sua atividade, do seu trabalho, do seu benefício, por exemplo. Você depende disso para trabalhar, né? Você depende disso para trabalhar. Se você não tiver aquela informação, você não vai no plano médico, por exemplo, uma carteirinha nova. Não quero ver. Não, se você não, tudo bem, você não vai ver, só que você não vai acessar o plano médico porque você não pegou a carteirinha nova, por exemplo. E tem aquelas informações que são mais, digamos assim, mais comportamentais, mais transacionais. Mas é isso, Débora, eu sempre falo isso. Eu tenho até um texto que eu coloco lá no LinkedIn que eu falo isso. O desafio a decisão é do colaborador sempre. Como é com você hoje? Você está aqui no Instagram, tem 500 pessoas tentando te capturar, porque hoje a maior moeda é o seu tempo, é a sua atenção, na verdade. Sim. E aí, claro, tem algumas técnicas, né? A mensagem, a chamada rápida, enfim, tal. Mas é isso, é capturar você. E comunicação interna é a mesma coisa. Não é porque eu estou dentro da empresa, não é porque eu trabalho na TAM, pegando nosso exemplo, que eu tenho que ler tudo da TAM. Não, desculpa, não vai ler. E aí eu vou escolher. Eu vou escolher aquilo que me interessa. Claro que existe, de novo, e aí eu falo muito sobre isso, né? Quanto mais você comunica, pior nesse sentido, porque você mais joga informação, então você dá mais opções para os caras. Equilibrar, né? Então, nessa hora, às vezes o mais é melhor. Então,
uma vez, 2 vezes por semana, talvez é melhor, porque se você joga 10 por semana, o cara tem que escolher entre os 10 e ele não escolhe nenhum. Enfim, tem umas técnicas. Débora, se deixasse aqui, a gente ia ficar o dia inteiro. Ai, que delícia, Fábio. Adorei falar contigo, muito bom. Obrigado, a gente já tinha se revisto um tempinho atrás, né? Enfim, mas gostei demais de falar contigo. Da nossa época da Tango, foi uma experiência muito boa também. Queria te agradecer. Manda um beijo para suas filhas, para o seu marido. Para sua esposa. Obrigado. Seu filho. Obrigado. Estamos conectados no mundo corporativo, a gente sempre se falando. E para você que está aqui acompanhando, a Débora, você está lá no LinkedIn, né? Quem quiser te acompanhar. No LinkedIn, Débora Ettore do Prado Acerbi. Isso, tá lá, tá escrevendo, tô vendo que você tá mais... Agora você tá um pouco mais atuante lá, escrevendo algumas... Um pouco mais atuante, eu tenho estudado bastante. É necessário, né? Não dá para descolar. Então, eu tenho estudado muito do RH, muito do mundo corporativo, da psicologia. Isso é legal. Eu fiz recentemente uma outra formação que contribui muito. Então, tenho estado mais presente nas redes sociais. Muito obrigado. Então, seguem ela. Queria agradecer novamente a Prodica, a Delta e a Remax pela parceria, pela oportunidade. E você que está aqui nos acompanhando, sempre lembrando, comente aqui, poste, mande mensagem para a Débora, escreve aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. A gente vai estar sempre nos canais, sempre passando para ela também, ou até sugerindo, eventualmente, outros temas, outras reflexões. Como eu disse no início, é sempre uma oportunidade, um grande laboratório de aprendizado, tá bom? Muito obrigado. Comunicação Interna Sem Fronteiras. Uma boa noite. Boa noite.